E aí galera, beleza? Meu nome é Salatiel Júnior e hoje, antes de começar o meu vídeo, eu queria mandar um beijão para Luísa Teunissen. Eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dela, né? A mãe dela veio conversar comigo, disse que ela gosta de assistir meus vídeos e tal, então eu queria mandar um beijão para ela. Obrigadão por assistir meus vídeos, um beijão. O assunto de hoje é Possessão demoníaca. O capeta. Espíritos do mal que assombram as pessoas. Demônios do nosso corpo. Munra. o Munhaf é sacanagem, né? Mas é mais ou menos isso. Antes de entrar, né, na questão da possessão demoníaca, eu queria deixar uma passagem aí, vocês estão vendo aí, ó, em Atos capítulo 19, do versículo 13 ao 16. Eu não vou ler o versículo, que não há necessidade. Se você quiser, você pega ali a Bíblia online, leia e procure entender o contexto. Eu só citei essa passagem porque nessa passagem ele diz aí que uma pessoa possessa, ela conseguiu prevalecer sobre 7 outras pessoas, né? Então, podemos dizer que ela virou um mini Hulk, né? Porque ela conseguiu bater em 7, né? Ela virou aí uma espécie de Bruce Lee. Então, ela ficou super forte e conseguiu agredir aí 7 pessoas. E tudo que eu tenho lido, de todos os documentários que eu tenho assistido, inclusive falar em documentário, tem um que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, que é um programa televisivo do Penn e Teller, e eles falam com relação ao exorcismo. Eu aconselho você a assistir, é muito bom. Eles têm um programa excelente, eu adoro o Penn e Teller. Além de serem cômicos, a produção deles é fantástica. Então vou deixar aí na descrição do vídeo, tá aí no YouTube para o pessoal assistir. De todos os casos que eu vi de possessão demoníaca, que as pessoas falam que, né, entidades assumem, né, o corpo da pessoa, a ciência ainda não explica todos os casos de possessão demoníaca. Então, mas na média de 80 a 90% já existe uma explicação científica. Uma das explicações para esses casos de possessão são a auto-hipnose, o transtorno de personalidade dissociativo, que é o que o pessoal chama de dupla personalidade, aquela pessoa que tem dupla personalidade, e também o mais conhecido, que é a esquizofrenia. Então, na maioria dos casos de possessão demoníaca, eles se classificam, né, numa dessas três. A auto-hipnose, a pessoa ela é induzida a acreditar que tem alguma entidade dentro dela e ela manifesta isso. Da mesma forma que quem já assistiu algum show de hipnose, a pessoa come uma cebola achando que é maçã e por aí vai. Uma parte das possessões demoníacas nós poderíamos dizer que são auto-hipnose. Uma outra parte são doenças crônicas, no caso a esquizofrenia, que é uma doença já comprovada. Também temos o transtorno de personalidade dissociativo, ou seja, né, ele ocorre na pessoa e ela parece, né, estar possuída ou não, mas é uma personalidade distinta, algo que aflorou ou emergiu dela, né, enquanto a sua outra personalidade submerge no seu inconsciente. Então esse tipo de manifestação, né, a pessoa manifestar uma outra personalidade, tanto é que tem muita gente que fala, nossa, ela mudou, né, a pessoa é de um jeito, de repente ela transforma, o rosto muda, a voz muda. Isso é uma doença geralmente causada por traumas na infância, então a pessoa teve certos traumas e isso se manifesta. Então isso é científico, não há nada de novo nesse tipo de manifestação. E como eu disse, né, 80%, 80 ou 90% a ciência explica, os outros 10% a ciência ainda está estudando, ou seja, ainda não há uma explicação razoável, ou seja, eles ainda estão em processo de estudo, mas também não tem nada de sobrenatural. Pelo menos eu não vi nenhum caso de pessoas que flutuam, como eu já ouvi, já a pessoa fica possessa, flutua, anda na parede, a pessoa vira o He-Man, entendeu? Ela sai dando porrada em todo mundo, consegue bater em 7, 10, 15, 20 pessoas. Eu não vi nenhum caso desse, até onde eu sei não existe nenhuma comprovação disso, de que a pessoa tem... Existe sim o caso dela ficar mais forte e tal, mas nada sobre-humano, nada assim extraordinário, né? Então, se um demônio realmente tomasse posse do corpo dela, ele teria que ter certos atributos sobrenaturais, como força, habilidade de voar e assim vai, né? Virar aí um X-Men. E também temos aquelas pessoas que têm problema com o ego, né? Tem problema de baixa estima, então elas, quando elas vão nesses cultos religiosos, quando elas vão nesses locais, elas são facilmente induzidas ao poder da sugestão. Então, o líder religioso, ela induz a pessoa a acreditar, né, que tem um espírito dentro dela. Tanto é que as manifestações são simplesmente chiliques, né? A pessoa fica lá, tem nada de sobrenatural naquelas manifestações, a pessoa altera a voz, né? Não fala nada demais. Você nunca vai ver uma pessoa possessa falando em inglês, falando em alemão, né?
falando em japonês, sendo que ela não conhece essa língua. Você nunca vai ver isso, não há nenhum caso nesse nível. Então, é sempre falando em português, sempre aquelas vozes roucas, assim, forte. Então, quer dizer, não há nada de sobrenatural nessas manifestações. São simplesmente problemas psicológicos, nada mais do que isso. Aí também tem, né, a questão da ilusão, né, do que o exorcismo supostamente funciona em algumas pessoas. Normalmente isso é atribuído alguns ao efeito placebo e ao poder da sugestão. Algumas pessoas supostamente possuídas são realmente narcisistas ou sofrem de baixa estima, como eu falei agora há pouco, e agem como uma pessoa possuída por um demônio com o propósito de ganhar atenção. Tem muita gente que quer chamar atenção, tem muita gente que tem problemas de autoestima, então ela tem problema com isso, então ela quer chamar atenção, e é através dessa manifestação no meio das pessoas que ela chama atenção. Uma das coisas que eu andei observando, no caso das pessoas que são possessas, eu dei classificando alguns fatores que são muito identificáveis, muito visíveis nessas pessoas endemoniadas, né, vamos dizer assim. Primeiro, geralmente a pessoa que está possessa por demônio, que tem essa manifestação, são pessoas que estão endividadas, são pessoas que sofrem com a pobreza, ou seja, elas têm tristeza, angústia, ela tem medo, ela está cheia de problemas, ela tem problemas com a família. Ela é uma pessoa introvertida, ou seja, ela tem vergonha de conversar com as pessoas, ela tem dificuldade com isso. Como eu falei anteriormente, ela tem problema com autoestima, ela se sente inferiorizada, então ela tem esses problemas. Aí tem, né, doenças, pessoas que já foram presas. Por incrível que pareça, pessoal, eu já expulsei demônio de uma pessoa na época que eu era cristão, eu já presenciei isso, entendeu? Mas aí você fala, nossa, mas quem que era essa pessoa? Essa pessoa era uma pessoa cheia de problemas. Essa pessoa tinha levado tiro, ela era um ex-presidiário e ela ficou possessa dentro de um contexto, né? Eu não vou explicar aqui porque vai demandar muito tempo. Então eu sei do que eu estou falando, eu já vi isso. Para aqueles que acham que ele está falando de fora, é fácil. Não, eu já vi uma pessoa possessa, eu expulsei esse suposto demônio. Engraçado que depois ele voltou tudo normal, não resolveu nada da vida da pessoa, mas tudo bem, né? Foi simplesmente uma circunstância. Eu na época também eu queria ver esse negócio de demônio, nossa, eu adorava essas coisas. Outra característica de pessoa que é possessa por demônio, ela já foi abusada sexualmente, então um trauma na infância ou na adolescência, ela provavelmente teve isso. Ela não tem amor próprio, é uma pessoa que não ama a si mesmo, não cuida de si mesmo, então é uma pessoa que não se ama. E também tem a última característica, uma pessoa que tem uma frustração muito crônica, uma frustração grave. Então ela teve aí alguns problemas. Então todos esses itens que eu mencionei, se você pegar a pessoa que foi possuída pelo demônio, pode ter certeza que ela vai ter um desses problemas que eu apontei. Dificilmente você vai ver uma pessoa possessa por demônio com essas características. Uma pessoa rica, dificilmente você vai ver uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida, empresários, líderes de grandes empresas, pessoas com a vida pessoal e vida financeira resolvida, ou seja, ela não tem problema com isso, com dinheiro, ela não tem problema com os familiares, está tudo uma boa. Atletas e pessoas famosas, dificilmente você vai ver lá um atleta no meio do jogo lá começar, entendeu? Tem um demônio lá que vai pegar ele, dificilmente você vai ver isso. E por último, pessoas de bem com a vida. Então as pessoas que estão de bem com a vida, que estão com a sua vida resolvida, que não tem problema financeiro, tem uma casa para morar legal, se alimentam bem, têm um bom emprego, dificilmente eu coloquei aí, né? É importante salientar, não é que elas não vão ficar possessas por demônio, que não vão ter esse tipo de manifestação. Eu deixei bem claro aí, ó. São tipos de pessoas que raramente você vai ver possessa por demônio. Então, essas pessoas que eu mencionei, por mais que elas não sejam cristãs, elas não vão manifestar nenhum tipo de demônio, dificilmente você vai ver. Ao que tudo indica, essa manifestação de demônios, de pessoas possuídas, são pessoas com problemas psicológicos. Para complementar agora essa questão da possessão demoníaca, de todo esse contexto, os cristãos eles dizem o seguinte, que para você não ter demônio no corpo, você precisa ter o Espírito Santo, você precisa estar em oração, estar em jejum, ter comunhão com Deus e se livrar do pecado. Então, se você tiver esses atributos, você não vai ter demônios no seu corpo. Agora, se você não for cristão, e se você cometer pecados, então o demônio vai tomar posse do seu corpo. O problema desse tipo de afirmação, e nós temos que ficar muito felizes por não ter nenhuma comprovação científica de que existe demônio, que existe sobrenatural, é a seguinte. Vamos imaginar que sim, suponhamos que a partir de hoje esteja comprovado que existe mesmo
demônios, que demônios tomam o corpo das pessoas. Vamos supor que isso seja uma verdade. Imagine a zona que ia ser esse mundo. Mas como assim, Sala? Do que você está falando? Não estou entendendo o que você está querendo dizer. Se amanhã depois for provado cientificamente que existe demônio mesmo, e que o demônio ele se apodera do corpo da pessoa, no caso, se ela não é cristão, ou seja, 4 bilhões de pessoas no planeta aproximadamente, eles estão sujeitos ao demônio tomar posse do corpo deles, olha só que coisa louca. Ninguém mais é responsável por nada, porque amanhã depois uma menina é estuprada, o estuprador ele alega o seguinte: não, eu não fiz nada, quem fez foi o demônio. O demônio que estava dentro de mim, ele sim estuprou a menina, agora eu não. Eu, como eu não sou cristão e não me protegi, o demônio tomou posse do meu corpo e agora tudo que você não quiser, você pode jogar a culpa no demônio. Então você vai lá no mercado, rouba o mercado, aí na hora do policial te prender, só assim: peraí, por que você está me prendendo? Quem roubou foi o demônio. É o demônio que roubou, eu não, eu sou santo. Então pare para pensar nas consequências em nós aceitarmos essa ideia que demônios tomam posse do nosso corpo. Porque se realmente isso acontecesse, nós poderíamos simplesmente fazer qualquer coisa e jogar a culpa no demônio. Então amanhã depois alguém te agride, alguém bate em você, mata sua mãe, faz qualquer atrocidade, ele pode falar assim: não foi eu que fiz, foi o demônio. Então eu tenho que tirar o demônio do meu corpo. E assim a gente vai viver uma sociedade totalmente no caos, totalmente desordenada, totalmente bagunçada, porque agora tudo é demônio. Ninguém mais é responsável por nada. Tudo aquilo que, se for alguma coisa que vai pegar no meu carro, não, foi o demônio fez isso. Então beleza, tranquilo. Se nós aceitarmos isso como verdade, então a gente não pode nunca mais reclamar de ninguém, principalmente dos políticos, né? Então, amanhã depois acontece um escândalo lá de político roubou não sei quanto, ele pode falar assim: não foi eu que roubei, não, foi o demônio Jujuju aqui que estava em mim, ele que roubou o dinheiro, eu não fiz nada, entendeu? Eu vou tentar até recuperar esse dinheiro, mas eu não sei, né? Se ele tomar posse de novo, ele vai querer gastar o dinheiro, ele vai querer comprar carro, então não sei o que eu posso fazer. Então tudo vai ser o demônio, tudo. Eu acho que deu para entender por que essa história de demônio tomando posse do nosso corpo não dá para engolir, né? Fica meio complicado, né? Porque se a gente aceitar isso, vai ser uma zona esse planeta, né? Porque quantas e quantas pessoas vão se aproveitar disso para justificar suas atrocidades, suas barbaridades, suas loucuras e insanidades. Esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço a todos aí que estão visitando o meu canal, o pessoal que está se inscrevendo. Quem quiser me adicionar no Facebook, o link é esse que está aparecendo no vídeo. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.